Lunáticos Podcast. Saudações, lunáticos e lunáticas, eu sou o Rafael. Saudações, eu sou o Anderson. E esse é o Lunáticos Podcast. Boa noite, Rafael. Aí, boa noite, Anderson. Tranquilo, boa noite, ouvintes. Olha, eu já queria começar esse podcast de número 3, agradecendo a todo mundo que ouviu o nosso episódio número 2. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, pelos toques e feedbacks que vocês nos deram. E deixar também um agradecimento especial pro pessoal que nos ouviu lá da França. Olha, na plataforma da Anchor foi informado pra gente que tem ouvintes na França. Não sei quem é ou quem são, mas se estiver ouvindo esse episódio número 3, muito obrigado pela audiência de vocês. É, assim, um prazer enorme, uma honra saber que tem gente fora do nosso continente nos ouvindo. Com certeza, é o conhecimento, a informação, sempre as fronteiras mesmo, né, Rafael? Aí tem que aproveitar e aprender como se fala obrigado em francês. Merci! Merci, né? O que o imediato aí nos traz a bordo? Aperte os cintos, queridos ouvintes, porque hoje eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês, mais do que vocês já nos dão. Mas é um assunto bem delicado na questão de fatos. É o primeiro caso que a gente vai falar aqui de algo que aconteceu no Brasil. Então, por ter acontecido no nosso país, a gente possui... não a gente, mas a rede possui entrevistas e tudo com pessoas que vivenciaram isso. Então, no decorrer desse podcast, você pode acabar ouvindo algumas entrevistas que foram dadas por testemunhas desses casos que vamos citar. Essas entrevistas foram dadas na televisão, principalmente esse primeiro caso que nós vamos falar agora, foi passado na TV Globo, entre outros canais. Então, é de lá que vai sair as entrevistas. Foi um assunto, assim, bem divulgado pelas TVs abertas na época. É algo que realmente foi notório e tomou um tipo de atenção mesmo, sabe? Até para quem não se interessava sobre o assunto, para quem não conhecia sobre o assunto, acabou ficando, digamos assim, notório depois desse caso, quando foi televisionado para todo o Brasil, entendeu? Ele só perdeu a questão da audiência, não sei se os ouvintes não sabiam, ele só perdeu a questão de, digamos assim, de notoriedade no país só para a noite oficial dos OVNIs, entendeu? Exatamente. A noite oficial dos OVNIs também foi, assim, foi nem um ponto de interrogação, foi um dicionário de pontos de interrogação na nossa história aqui no nosso país, cara. Porque para quem acha que a questão ufológica é algo exclusivo só dos States, vocês estão totalmente enganados. Rafael? Exatamente. Hoje nós vamos falar do maior caso de ufologia brasileira, se não é um dos maiores do mundo. É o único caso que se tem conhecimento de uma intervenção militar no meio de um acunhado de acontecimentos ufológicos. Mais conhecido no seu codinome, assim, até os aspirantes e simpatizantes da ufologia vão reconhecer, ou claro que alguns ouvintes que já gostam desse tipo de conteúdo, que é a Operação Prato. Correto, a Operação Prato. A Operação Prato nada mais foi do que uma missão militar, digamos assim, realizada no Comando Aéreo Regional, foi o primeiro Comar, sediado em Belém, entendeu? E foi lá para a década de 70. E foi em pleno regime militar, uma coisa também que a gente tem que citar e separar aqui. Nessa época, né, nosso país estava passando por um tipo de processo, digamos assim, diferente, né, digamos assim. Então, até mesmo que se fosse diferente, só que no caso, os militares literalmente estavam no poder. Então, digamos assim, acontecimento assim, bem significativo que ocorresse no país, eles já são primeiro a se informar, digamos assim, né? E eu fico pensando, esse caso foi tão notório que, com certeza, mesmo se houvesse um tipo de mobilização naquela época para liberar esse tipo de
absurdo, isso não aconteceria por causa do nosso governo, né, antecessor, o governo antigo, no caso, que foi o tal do regime militar. Isso foi na década de 70, eu vou te falar, Rafael, isso aí foi algo que mobilizou muita gente lá em Belém, cara, muita gente em Belém. Isso foi algo, assim, muito estranho, porque teve não só interesse brasileiro nisso, não, teve interesse de fora também, entendeu? Não, teve interesse de fora. Vieram muitos ufólogos para cá depois do fim da operação. Mas o que levou a Operação Prato a acontecer? A gente está falando de uma região do Brasil, localizada no Amazonas, Belém do Pará, onde a gente está falando da década de 70, mas casos como esses vêm acontecendo desde os anos 50, 60, mais precisamente no ano 70. Casos ufológicos no Amazonas acontecem de monte nessa década de 70. Mas os habitantes da terra do Belém do Pará são pessoas bem humildes. Na época são pessoas que pescavam, né? São aquelas pessoas que sofriam, que hoje são as pessoas que sofrem de exclusão social. São pessoas bem humildes. Isso aí. Então, é aquele tipo de pessoa que a gente lógico, assim, a gente tem que dar crédito, não tem por que inventar tais, digamos assim, falácias. Até mesmo se fosse algum tipo de histeria coletiva, eu nem teria como, porque tem muito, digamos assim, provas, cara, entendeu? Sim. O que acontece? Você poderia chegar nos anos 70, lá no Amazonas, e perguntar para uma pessoa qualquer se ela já tinha visto, por exemplo, um disco voador no céu. Ela sempre responder disco voador? Não. Mas se você perguntasse, você já viu algumas luzes, alguma coisa estranha no céu à noite? Aí eles vão falar, isso a gente vê de monte, toda hora tem. E isso lá, antes desse fato que a gente vai contar, acabava sendo folclorizado. Eles acabavam citando essas coisas como coisa do folclore. Tinha até nomes como Noiva de Branco, Navio Fantasma, que era o pessoal que pescava falava. Até Boitatá recebeu o nome. Tem um fenômeno que aconteceu no Amazonas chamado de minhocão, que era um facho de luz no céu que aparecia, fazendo várias curvas. O nome desse fenômeno foi conhecido como minhocão. E isso não era natural. Ninguém soube explicar o que era. Mas o que exatamente estava acontecendo, mais precisamente, em 1977, numa região chamada Ilha de Colares. Lá, nessa época, acontecia o quê? Na Ilha de Colares, mais precisamente ali no entardecer, bolas de luzes eram vistas no céu. Muito estranhas. Algumas em formato de disco, outras em formato cilíndrico, que lembra muito uma lata de cerveja, só que em uma proporção maior. Elas apareciam à noite e emitiam raios de luz. Esses raios de luz atingiam as pessoas. Olha, você imagina, pessoas, eu vou contar um fato que aconteceu realmente lá em Colares. Um grupo no barco de pesca, à noite, indo pescar. 4 homens, por volta de 1h da manhã, preparando as coisas. Não sei se ainda estavam pescando nesse horário, mas eu creio que não, mas estavam no mar, preparando as coisas, alguns indo deitar. E do nada um observa no alto aquela luz brilhante no céu, e ele se pergunta o que é aquilo, sem saber explicar o que é. Ele nunca tinha visto aquilo. E de repente um facho de luz desce exatamente no barco onde eles se encontram. Eles caem desfalecidos, desmaiam. Um desses rapazes morreu naquela noite. O que acontecia ali passou a acontecer na cidade inteira. Eram brilhos de luz que apareciam à noite no céu da cidade de Colares e emitia esses raios através até das casas. Esse raio chegava a penetrar os telhados da casa. Que eu queria falar que quem morava naquela área lá de Belém não estava realmente protegido em lugar nenhum, tanto dentro da sua casa, no seu portão. Você podia estar em qualquer canto da sua residência. E esse tipo de, digamos, fenômeno, ele afetava até quem realmente estava dentro da sua casa, dormindo, independente do que esteja fazendo. E detalhe, era em casas, era em lojas.
E tinham pessoas que, quando eram, digamos, marcadas por esse tipo de fenômeno, existia um padrão, sabe, um padrão simbólico, padrão de simbologia nele. Geralmente era um tipo de desenho em forma de cubo, sabe? Como se fosse literalmente como se fosse uma chapa de uma grelha, digamos assim. Entendeu? E foi algo assim, algo muito... É estranho falar, cara, porque isso foi algo que foi muito divulgado na TV aberta, teve envolvimento militar, até porque depois que aconteceu essa histeria, porque realmente foi uma histeria, foi algo assim, foi realmente a cidade de Belém ficou na mira dos caras verdes, cara, não é possível, porque isso aconteceu em toda a cidade de Belém. Tanto que o nosso exército, né, não é bobo nem nada, por mais que fosse algo realmente concreto, de codinome desconhecido ou não, eles iriam averiguar. E o que mais chama atenção é esse envolvimento militar e acobertamento militar, porque o objetivo da Operação Prato era investigar o aparecimento e movimentação dos chamados objetos voadores não identificados. Lá em alguns do Pará. Tal. Exato. A primeira missão foi dia 20 de outubro até 11 de novembro de 77. Foi a primeira missão, foi em 77. Se fosse algo assim, digamos, banal, algum tipo de farsa, né, ou algum tipo de histeria coletiva que não fosse provado um desconhecido, eles iriam perder o interesse, chegariam a alguma conclusão óbvia, né, e não encerrar o caso, mas não. Eu vou colocar aí para vocês ouvirem as entrevistas com pessoas que viram esse acontecimento e uma testemunha que foi vítima desse ataque. Elas alegam que esse raio de luz geralmente atingia muitas mulheres acima do seio esquerdo, como se fosse meio que um padrão. Não quer dizer que eram só mulheres, mas a maioria eram mulheres. Esse raio de luz que atingia as pessoas chegava a sugar a energia delas e o sangue. Era a principal coisa que estava acontecendo. As pessoas estavam tendo sangue arrancados, sugados, entre aspas, chupados. Esse fenômeno ficou conhecido na Ilha de Colares como chupa-chupa. Essa história do chupa-chupa foi uma coisa verdadeira mesmo, porque eu também vi. Geralmente sempre aparecia, toda noite aparecia. Mas é verídica porque eu vi, ela apareceu no meu sítio. Chegamos a ver umas 5h30 da madrugada. O que via era um aparelho, né? Jogando aquelas luzes, jogava aquelas luzes. Tipo uma lâmpada mesmo, vem fazendo aquele rodeio, aquela rotação, né? Luzes totalmente diferentes de estrelas, de cometas, eram muito fortes e elas vinham se aproximando da cidade, das casas, ficavam paradas em cima das casas e eram os discos voadores. Se formou 3 estrelas assim e passou uma do lado da outra, assim, perto de nós, clareava na água, entendeu? Aí, por causa disso, ele ficou com medo, mandou a gente puxar a rede e vir embora. Só sei que o aparelho, quando vinha, amedrontava todo mundo. Toda a vizinhança da rua, elas se concentravam dentro de uma casa, porque elas queriam ficar juntas. Aconchegadas, elas ficavam com medo de ficar separadas. Eu ia para casa da minha cunhada, dormir com meus filhos, com medo. Os homens iam fazer a vigília à noite. Essa vigília era para ver quando o disco se aproximava, que aí eles corriam, colocavam as crianças para dentro, as mulheres. Ficava com medo, a gente passava a noite na rua, andando. Eu deixava as crianças na casa da minha cunhada, te saía, fazia um fogueira, acendia um foguete, então ninguém dormia. Nós passamos por meses assim, naquele pânico assim. As vítimas aqui foram muitas. Eles deram o nome de chupa-chupa, porque chupavam o sangue. Eles sugavam o sangue da pessoa, né? Eles lançavam uma luz através das naves, que ultrapassava qualquer tipo de telhado, né? E nessa ultrapassada, ela atingia a pessoa, geralmente atingia aqui na parte do peito, quase do seio das mulheres, e os homens era na perna, no pescoço. E eles só sentiam aquela quentura, estavam dormindo. Quando eles estavam com aquela quentura que eles olhavam, eles só acendiam, parece aquela luz assim, aquela coisa. Aí pronto,
E aí ficava quente quando a gente passava a mão, a gente estava escorrendo o sangue, né? Mas não se via quem estava dentro daquilo, como é. Eu cheguei lá umas 9 horas da noite. Ela me perguntou assim, o que foi que tu viesse fazer? Eu digo, rapaz, olha, eu vim atrás de ti porque está ocorrendo um fato em Colares e a gente não sabe o que é. Aí eu disse assim para ela, poxa, eu quero dormir que eu estou muito cansado. Aí ela disse assim, olha, eu vou armar a tua rede. Tá bom. Quando eu vi, eu estava dormindo, estava num bom sono, eu vi aquele negócio, sabe? Aquele negócio veio assim me aquecendo, sabe? Me aquecendo assim, desse lado aqui do meu pescoço, né? Veio me aquecendo, você sabe como a gente pega num fio de eletricidade e dá aquele choque? Sim. Aquilo ali me deu umas 3 sugadas desse lado assim. E aquilo rápido, sabe? Eu comecei a fazer movimento na rede pedindo socorro. Ela pegou e começou a gritar. Dona Mita, vem aqui, me acuda, pelo amor de Deus. Eu ouvia malmente aquilo ali, sabe? Ela tá gritando. É que quando eu vi assim, né? Me deu um salto e fiquei sentado na rede. Aí eu acordei a casa cheio de gente lá, sabe? Eu digo, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Sim. Ela disse assim, olha, foi o chupa-chupa que te chupou, sabe? Eu digo, rapaz, nem me fala um negócio desse. Aí ficou a marca desse lado aqui. Ficou uma marca. Ficou uma marca, uma roda aqui e um furo aqui dentro. A seriedade desse problema que estava acontecendo era enorme. As pessoas não conseguiam mais ficar em paz. Aquilo acontecia todas as noites. As pessoas iam para a praia para poder ficar juntas, acendiam fogueiras, batiam panelas para ver se o barulho espantava essas bolas de luz no céu. Alguns iam para casa de parentes, mas não adiantava. Alguns se alojavam na igreja que tinha em Colares, só tinha uma igreja lá, que é a única construção que tinha alvenaria, para ver se esses faixas de luz não entrasse lá. Mas não adiantava. Olha, muita gente saiu da Ilha de Colares. Quem tinha condição de sair para outro lugar, saiu da cidade. Exatamente. O caso ficou tão grave, sabe? As pessoas não podiam sair para nada, para comprar, para caçar. As pessoas ficaram com medo para plantar. Chegavam a passar fome. Foi aí então que decidiram fazer alguma coisa. Foram falar com o governador do estado do Pará para pedir alguma atitude, para que fosse tomada alguma atitude. Afinal, o povo estava passando fome. O governador, então, tomou a seguinte providência. Ele mandou chamar o comandante da base aérea do Belém. O nome do comandante era Protásio de Oliveira, se não me engano. E ele pediu que alguma coisa fosse feita. Porque aquelas coisas apareciam em Colares e elas vinham do céu. E tudo que vem do céu é assunto da Força Aérea Brasileira. Então foi aí que estabeleceram a Operação Prato sob o comando do até então general, o Erigê Holanda. Exatamente. E assim, teve vários principais militares envolvidos. Esse, como vocês é um deles, mas teve principais militares envolvidos com isso. No primeiro combate teve o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, teve o primeiro tenente médico, Sim. Pedro. Aí teve outros envolvidos em patentes da época, que era Ernesto Póvoa, primeiro comar também, segunda sessão. Teve coronéis, cara. Então, assim, foi um acontecimento, cara, muito estranho, porque depois que as principais, digamos assim, né, autoridades que foram, digamos assim, chamadas para poder resolver a responsabilidade deles mesmos, né, porque tudo que acontece no nosso país no final, mediante os 3 poderes, tem que resolver. Se for algo no mar, é questão marinha, é questão do céu, teria que ser poder da aeronáutica, enfim. Só que eu acho que o maior ponto, Rafael, a gente vai desenrolar mais sobre esse fato, tem coisas que a gente realmente tem que ressaltar. Mas antes de a gente desenrolar sobre isso, eu quero botar uma ressalva assim, pessoal. Eu acho de assim, nos assuntos, botar opiniões e pensamentos meus, porque depois que a gente, os ouvintes saber, depois que a gente absorve o conteúdo para passar, para compartilhar para vocês, a gente também gosta de botar ressalvas pessoais nossas, coisas que assim, não tá no script, sabe? Eu acho que é isso que serve o podcast. Então, aquela coisa, eu acho, Rafael, na minha opinião, que o maior mistério de todos não foi esse evento da Operação Prato ter acontecido. Não foi a questão do ataque das pessoas.
tanto a questão da drenagem de sangue, tanto a questão dos militares estarem envolvidos, mas o maior enigma disso é que depois que os militares se envolveram nisso, do nada parou, sumiu. Tipo, do nada parou de acontecer. Isso foi, acho que, foi uma incógnita desse caso. Porque das duas, uma. Ou os militares conseguiram, digamos assim, resolver a situação, ou aconteceu alguma coisa que a gente não vai saber tão cedo, porque para um fenômeno desse chegar arrebatando esse tipo de histeria, depois do envolvimento dos militares no nosso país, isso sumir de modo, digamos assim, meio subentendido, é algo assim, a se pensar, cara. Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse caso. Né? Sim, olha, a Operação Prato rendeu mais de 500 fotos de discos voadores. Mais de 16 horas de filmagens. Na época era película, né? Olha, só a Força Aérea Brasileira soltou um pouquinho mais de 150 fotos para a população ver, para a mídia ver. Claro que são as 150 piores fotos que foram tiradas. Você pode procurar na internet, as fotos estão lá, mas você não consegue ver nitidamente muita coisa. Você consegue ver exatamente faixas de luz. Mas se você acompanhar o que conta nas entrevistas, principalmente do Eligio Holanda, que era o comandante dessa operação, o que ele conta, o que ele viu, ele desenhou muita coisa do que ele viu lá. E ele era meio cético em relação a isso, porque até então ele não tinha visto ainda. Ele só ia acreditar a partir do momento que ele visse. Eu vou botar para vocês a entrevista onde ele conta o que ele viu. Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma escoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Nós tivemos a oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma flor vermelha. E fazia um barulho como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato. Era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, que você morre, certo? Tivemos a oportunidade de filmar um objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de bisova. Mas voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam rasante, coisas fantásticas. Brincavam conosco, a verdade é que eles brincavam conosco. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Ele deve ter acionado realmente alguma propulsão que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. Ele disparou com uma velocidade incrível para o firmamento e sumiu no meio das estrelas. E ele desenhou tudo que ele conseguiu ver. Vocês podem procurar na internet, os desenhos estão lá. Vai estar também na nossa página no Facebook, é só você procurar por Lunáticos Podcast, vai estar lá também as fotos dos desenhos que ele fez dessas aeronaves ou OVNIs, que tinham vários formatos diferentes. Uma outra coisa muito curiosa é o relato da doutora, a Velaide Sessin, que era a doutora que estava lá no posto de saúde de Colares, que era chefe da unidade sanitária, o que ela conta sobre os pacientes que ela atendeu. Também vou colocar aí para vocês a entrevista dela, dando depoimento de como era atender esses pacientes que vinham de diferentes locais da cidade, não tinham como se conhecerem, não tinham laço sanguíneo ou parentesco, nada, mas contavam exatamente a mesma história para ela. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. As pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite
e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Tanto que, exemplo, nos registros militares, cara, o acervo documental da Operação Prato, ela é composto por documentos oficiais, carimbados, tá lá, o carimbo oficial, entendeu? Da Força Aérea Brasileira, a FAB, e tem documentos do Serviço Nacional, cara. Então, assim, é um acervo de conteúdo que a gente... Cara, se realmente fosse liberado tudo, cara, seria uma bomba, acho que uma bomba atômica, cara, na cabeça de muita gente, cara, aqui no país. Acho que ia ser digamos assim, ia quebrar muitos parâmetros de pensamento, cara, com certeza. Porque pensa, olha só, de mais de 16 horas de filmagem. E tem alguns relatos que eles pegaram resíduos do solo. Tipo, literalmente tem provas científicas do que aconteceu. Tem até relatos até de um desses militares, que ele fala que teve momentos que a Força Aérea no caso os militares, foram estudar sobre esse fato. Teve momentos que ele disse que em umas gravações os objetos desciam e interagiam com os militares. Sim, o Iris de Holanda, ele deu uma entrevista pro Ademar Javé, de toda a revista UFO, em que ele conta que um desses objetos, um que ele desenhou, que era bem mais achatado, ele chamava até esse modelo ele chamava de modelo esportivo, esse OVNI. Ele passava, assim, perto deles, perto do onde estava o acampamento do exército. Passava por eles, assim, ele via, tipo, bem perto, bem próximo do solo. Ele conta também que ele e mais duas pessoas tiveram um contato com uma dessas coisas. Na forma que ele conta pro editor dessa revista, pro Ademar, ele conta que ele estava num barco fazendo a pesquisa, né, desses OVNIs, desse caso, quando uma dessas naves de grandes proporções pousou do lado do rio. Ela estava na vertical, tinha mais de 100 metros, mais ou menos, de comprimento, similar a um avião sem asas, assim, na vertical. Esse objeto ficou parado durante um tempo, enquanto, né, o coronel Holanda registrava tudo, filmava, tirava foto. De repente, uma porta se abriu na parte superior. Ele conta que desceu uma criatura que se aproximou dele. Não houve contato, não houve fala, nem gesticulações. Não houve nada. É uma criatura similar ao ser humano, como se tivesse uma roupa espacial, assim, entre aspas. Ele ficou apenas alguns metros de distância. A criatura estava lá no uniforme todo branco, olhando para eles, e o Holanda e os seus homens estavam olhando para elas. Eles se entreolharam, a coisa voltou para dentro da nave e a nave subiu. A mesma coisa aconteceu, não a mesma coisa, mas algo parecido aconteceu com a primeira vez que a doutora viu essa coisa. Que a doutora até então, depois de, mesmo atendendo tanta gente contando essas histórias, ela meio que não acreditava ainda no que era. Será que era apenas um delírio coletivo? Mas vou colocar na entrevista ela mesma contando como foi quando ela viu essas coisas. Quando nós estávamos chegando, tipo, uns 50 metros da minha casa, ela bateu em mim e apontou para cima. Um objeto, mas tão próximo, tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ter.
doutora conta, quando ela viu a nave, que ela pôde ver claramente o que era, porque ela estava bem próxima. Ela conta que viu aquele objeto, nesse caso ele era cilíndrico, tinha meio algo que lembrava um para-brisa na frente, e ela viu lá 2 criaturas dentro dessa nave. Só que ela não foi atacada. Ela e nem o Virgilando e seus homens, eles não sofreram com os ataques que a cidade de Colares sofria. A doutora disse numa entrevista ao Ademar, da revista UFO, que ela não sofreu um ataque porque as criaturas que estavam dentro daquela nave possuíam cabelos claros, assim como ela. Isso é o que ela alega por não ter sofrido ataque. Já o editor da revista UFO, o Ademar Javé, ele acredita que ela não foi atacada, nem o coronel e seus homens não foram atacados, porque as coisas que estavam dentro desses OVNIs sabiam exatamente quais são as funções das pessoas naquela região. Eles sabiam quem era de lá e quem estava lá para fazer algo em específico. Quem estava numa missão, entre aspas. Por isso eles não atacavam a doutora, nem o coronel e seus homens, porque eles estavam lá por uma razão. Tinham um objetivo, uma missão ali. Por isso eles não sofriam o ataque. A gente não vai saber se esse realmente é o motivo, mas que eles não sofreram ataque nenhum, eles não sofreram. Só os moradores da cidade de Colares. A Comar, que é o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, ela, como você falou, liberou arquivos, fotos e tal, você pode ficar no Google, embaçadas e tal, mas o que surpreende, para mim, particularmente para mim, não são as fotos, são os documentos oficiais. Não, são documentos oficiais. E desses relatos, questão de desenhar para punho e tal, e foto, a gente sabe que é real o que aconteceu. Pra gente que tem essa ufologia muito ridicularizada, documentos carimbados oficiais é um tapa na cara dos céticos. Então é algo assim que você tem que falar, não, e aí? Isso... Exato. Mentira, documentos oficiais da Força Aérea. Foi aqui o comandante, o brigadeiro, falando que gastaram dinheiro, tempo com isso, esse tipo de assunto que é ridicularizado. Então, se gastaram tempo com isso, cara, é porque aí tem. Tanto que, até ressaltar aqui, antes de estar deixa, é uma coisa que não sei se você sabia, mas no governo americano existe um tipo de, digamos assim, um tipo de setor. Acho que eu estou errado, mas é tipo para você entender. Existe um setor negro, oculto até do próprio presidente, para estudos sobre esse tipo de fenômeno. É dinheiro que tipo não digamos assim, que não é registrado, sabe? Como se fosse um caixa preto, entendeu? E isso rola muito provado que isso acontece realmente no governo americano. Pode acontecer em vários cantos, em vários países, para testar esse fenômeno, mas no governo americano isso foi provado por gente que trabalhou na interna. Então, assim, isso realmente é algo que a gente tem que levar em consideração, porque se o governo está gastando tempo com isso, se eles estão dando credibilidade para isso, é um motivo maior para a gente pesquisar, pressionar para a informação ver a fundo, o que realmente é verídico e não, para poder entender que o fenômeno existe. Então, realmente existe, a gente realmente só tem que tentar compreender se os nossos governos deixarem, né? Porque tem coisas que eles não conseguem segurar por muito tempo, entendeu? A área da informação tá aí. Então, isso que a gente estava contando, esse caso da Ilha de Colares, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que vive naquela região, que eles vão te contar essa história. Isso é falado até hoje lá. Isso aconteceu em 1977. Em 77, mas isso só veio a público 20 anos depois. Isso só veio para a mídia em 1997, quando o Eligeu Holanda, que era o mandante lá da Operação Prato, depois de aposentado, veio contar sobre o que foi a Operação Prato. Ele disse, quando ele foi perguntado, depois de tanto tempo, por que resolveu falar só agora? A frase dele foi que se amanhã eu morrer, a história vai morrer comigo. E foi aí que ele contou, foi no Fantástico, isso foi no Linha Direta também, e teve entrevista para a revista UFO.
A Operação Prato, no seu auge, parou do nada. Sabe, ali no mês de dezembro, a Operação Prato parou, mandaram parar. Não tinha resolvido nada ainda, estava lá no seu auge da sua operação. E receberam, o coronel recebeu um mandato de que era para interromper a missão e acabar. Recolheram tudo, documento, filmagem, foto, tudo. E Jolanda até fala na entrevista, cadê meu filme, que não sei o quê? E eles sempre falam, tá guardado. E não se sabe o que aconteceu. O mais curioso disso, Jolanda entrevista, falando sobre a Operação Prato, 2 meses depois, ele morreu. É isso que eu ia ressaltar, E assim, falam, o autópsia diz que foi suicídio, que ele se suicidou. Algumas pessoas até falam que ele vinha sofrendo um caso de depressão bem grave e tudo mais. Mas eu vou deixar para vocês a entrevista do piloto que trabalhava com o Gigi Holanda, falando sobre o que ele acha sobre esse tal suicídio. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos, ou falam algo de que não estão autorizados a falar. Detalhe, eles chegou a dar várias entrevistas já após ter se reformado em 1992, nas quais eles revelam que a sua equipe havia testemunhado, defendendo que o assunto carecia de esclarecimento e explicações, como você falou, ele perguntando cadê as filmagens, né, etc. E assim, é algo que é complicado, cara. Aí 2 meses depois, como você falou, como você mesmo disse, depois de ter concedido a entrevista, aí em outubro de 97 o cara aparece encontrado morto pela sua filha em casa, cara, que ele morava na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Sim. E aí, aparentemente, ele sofreu de depressão. Tudo bem, beleza. Só que aquela coisa, se ele sofreu de depressão, algo assim, é complicado que, geralmente, quem sofre desse tipo de doença, que diga-se passagem muito séria, não tem o costume de ser muito abrangente, sabe? De ser aberto, claro, sobre isso. Então, aquela coisa, não foi algo que a família disse assim, não, ele sofreu de depressão, ele era isso, ele era aquilo. Não, ele estava bem, entendeu? Então, assim, mas se ele tivesse ou não, clichê ele ter morrido depois da entrevista, mas, cara, a família dele conhecia ele, sabia que ele estava correndo risco. Antes dele dar essa entrevista, ele já falava. Isso é uma coisa que você já sabe, entendeu? E esse é todo tipo de bordão de ex-funcionário que quando vai jogar, digamos assim, a formação do ventilador, já fala. Dá pra pessoa já se preparar pra juntar lá algum trigo, porque pra mim a palavra é aquela coisa, né? Pra mim, entendedor, pra bom entendedor, minha palavra basta. Entendeu? E aquela coisa, você pensa, depois de ele ter sido, digamos assim, entre aspas, assassinado, entendeu? Ressalta mais ainda o crédito que o caso pode ganhar. E é aquela coisa, como você disse, se é mentira, deixa pra lá. E agora, se tá incomodando certas pessoas e algum padrão começa a acontecer, porque aí tem caroço nisso. Tem um X, um ponto de interrogação muito grande nessa morte do Gigi Holanda. Não pode ser suicídio. Pode ser suicídio. Ele pode ter delirado com o que ele viu e com as pesquisas que ele teve. Pode ser. Ele pode ter sido silenciado pelo exército, pelos MIPs. Não, assim, uma das minhas teorias é aquela que depois de que ele abalado com isso, que ele tentou buscar informação de todos os modos e foi barrado, então ele pensou, bom, se não vou conseguir, eu vou dar um jeito de tentar fazer com que isso chegue. Vou estourar logo um pouco do balão, se me matarem, aí você já sabe o porquê, entendeu? Eu acho que já chegou um momento que ele queria saber mais, foi barrado e falou, já tô parado, digamos assim, já tô no final da minha vida mesmo, se acontecer, se não acontecer, tudo bem, entendeu? Porque assim, como você falou, tem várias hipóteses. Ele pode ter sido silenciado? Pode. Eu acho que a questão de ser silenciado é maior, conforme
esse agravante, esse tipo de acontecimento, entendeu? Eu como falei pra você, né? Quando tem dedo oficial, alguma coisa tem. Algum pneu de um carro estoura, ou o cara se engaja com uma uva, ou o cara desaparece, etc, etc. Bem, eu gostaria de comunicar àquele que nos ouvem que o intuito desse podcast é apenas compartilhar informações e indagações curiosas sem a intenção de ofender nenhuma fé, religião ou crença. Aqui prevalece sempre o respeito. Então, Alisson, voltando um pouquinho para o nosso país novamente, voltando para o Amazonas, eu queria te contar uma história bem curiosa no Amazonas sobre um povo indígena que habita na região do Amazonas. Existe uma tribo de índios de uma certa etnia amazônica chamada os Kayapó. Eles ocupam uma área do Alto Xingu, né? E são divididos em várias subetnias, sendo uma delas o povo Xikrin. Eles conservam até hoje, em suas tradições, de uma forma religiosa, a crença de que eles vieram de um outro lugar, de que eles vieram de fora. Eles fazem uma cerimônia todo ano para se lembrar essa crença de que eles vêm de fora da Terra. E entre as suas principais lendas está o Bepe Cororote. E na lenda deles, Bepe Cororote, ele é representado por um indivíduo que usa uma roupa, né, toda feita de palha. A roupa cobre o corpo inteiro e tem um capacete de palha também. Porque palha é como se fosse tecido para eles. Então é aquele corpo coberto da cabeça aos pés com algo que parece um capacete na cabeça, que cobre todo o rosto. E ele carrega uma clava, um tipo de clava na sua mão. Agora olha isso. Segundo a lenda, da lenda do Xikrin, Bepe Cororote veio, presta atenção nessa palavra, ele veio numa canoa celeste. Bom, como eles são índios, canoa para eles é algo, né, são modos de se locomover. Mas a palavra celeste é o que me chama a atenção. Essa canoa celeste passou por uma certa região próximo de um morro, e esse cidadão chamado Bepe Cororote passava os seus dias ali. E volta e meia saía com a sua canoa celeste, retornava de certa distância dos índios. Os índios diziam que ele parecia estar pelado, por causa do uniforme, da roupa colada que ele usava no corpo. E isso para os índios era tipo uma ofensa para as índias. Então o que os índios decidiram fazer? Entre aspas, tirar satisfação com o Bepe Cororote. Só que o que acontecia quando eles decidiam tirar essa satisfação com o Bepe Cororote? Eles meio que apanhavam. Porque aquela clava que o Bepe Cororote segurava dava choque. Olha isso que eu tô contando, é os índios falando. Volta e meia os índios iam afrontar Bepe Cororote e apanhavam. Até que um dia, né, eles convidaram o Bepe Cororote para sua tribo, né, já que não se pode vencê-lo, né, a gente disse a ele. E ali Bepe Cororote conviveu há alguns anos, chegou a se casar com uma índia, teve filhos, e um dia ele foi embora, levou com ele sua mulher e os seus filhos. E até hoje, os Xikrins esperam que ele volte. É assim, cara, é como tudo que eles entendem, como eles eram um pouco primitivos na época, né? Eles sempre tentam explicar no conhecimento que eles têm, baseado no conhecimento que eles têm, para tentar justificar o que eles não entendem, né? Barco voador, canoa voadora. Não, explica, tem como o índio criar uma história dessa do nada? Não falando que o índio não tem capacidade de criar, mas é uma história muito complexa para um grupo, abre aspas, primitivo. É uma história bem antiga, isso vem contado de geração em geração. Claro que ela tá um pouco folclorizada agora, mas se você for pegar na raiz da história, será que tem uma ponta de verdade nessa história? Porque tudo que vem de fora do céu para um povo muito, muito, muito antigo tende a ser cultuado. Exatamente. Tem uma questão que eu queria botar, Rafael. Esse caso eu já conhecia já. Tem até nessa questão quando eles se fantasiavam para cultuar esse Deus, né? Digamos assim, esse Deus, né?
esse tipo de roupa tinha uma viseirazinha, sabe? Igual daquelas dos astronautas. Mas é isso que exatamente. chama mais atenção. Atenção quando a gente repara que isso se assemelha com a nossa vestimenta atual. Então, quando fala Celeste tem esse tipo de referência, não tem como a gente não fazer menção a alguém que veio de fora direto das estrelas, entendeu? É incrível, eu acho assim, impressionante como muitas culturas antigas, a gente tá falando agora da nossa cultura, nossa raiz no Brasil, né? Mano, tem muitas culturas antigas, pré-colombianas, enfim, que relatam coisas incríveis dos céus, cara, tipo constelações, Sírios, Zetas, Hertícules, sabe? Coisas assim que se você parar pra pensar, cara, é conhecimento que a gente descobriu agora. Eles já tinham. Isso que você falou aí agora, sobre as estrelas, você vai encontrar isso em todo mundo. Tem uma história de um povo indígena, mas na África, que existe uma etnia lá chamada de Dogons. E esses Dogons, esse povo Dogon, eles já conheciam as estrelas Sirius A e B décadas antes de elas serem descobertas. Exatamente. Como é possível? Cara, é assim, quanto mais a gente estuda e descobre sobre a nossa cultura antiga, mais perguntas surgem. Não surgem respostas. Mais perguntas surgem, entendeu? É diferente. É ao contrário. A função funciona ao contrário, entendeu? E dessa questão aí desse culto, desse tipo de, entre aspas, folclore desse povo aqui do nosso país, sobre Beto Pororote e tal. A questão é o seguinte, para o âmbito ufológico, para quem pesquisa essa área da ufologia, não tem como, Rafael, a gente não tem como fazer referência a visitações antigas. É impossível. Aí a gente junta esse tipo de fenômeno que aconteceu nessa área onde os povos antigos faziam menção a coisas que foram relatadas agora na Operação Prato. É algo assim que... Cara, assim, alguém imitou alguém, não é possível. E a gente sabe que não, é impossível. Então, assim, tô falando, por isso que eu ainda falo até hoje, falo pra quem gosta de assunto de psicologia, até comentei isso contigo antes de a gente começar nosso episódio 3, que entre Varginha e Operação Prato, pra mim eu entendo como Operação Prato com mais de importância. Eu sei que a gente não concorda, até pelo hype que criou, a técnica de piadas e tal sobre Varginha. Só que a diferença total disso, de Varginha, são os documentos, o encobertamento foi muito grande. Essas referências dos povos antigos de lá também mencionam esse tipo de relato. É algo assim, sabe, é como se o passado tivesse ligado a esse acontecimento do futuro, sabe? Se você procurar o caso Varginha na internet, ele vai estar lá. Geralmente ele sempre foca na parte das 3 meninas, né? Das 2 irmãs e amigas que viram o ET de Varginha. Mas eu vou tentar botar aqui numa ordem cronológica para quem está ouvindo e quem nunca ouviu muito bem sobre a história do ET de Varginha. O que foi esse caso? Vou contar na ordem cronológica das coisas. Começando com uma moça chamada Oralina de Freitas. Na madrugada do mês de janeiro. Ela estava no seu sítio, era madrugada, ela ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora da sua casa. Estava ela e seu marido, que era o Eurico de Freitas. Eles tinham uma criação, né, de gado no sítio deles. Quando bateu 1h da manhã, um barulho ficou muito alto e chamou a atenção dos dois. A Oralina diz que assim que ela ouviu, ela foi lá para fora conferir o que era. Ela disse que viu o gado correndo e que acima no céu ela viu um objeto passando, um objeto cinza, que tinha um tipo de fumaça ao redor do objeto. O objeto não tinha luz, não fazia nenhum barulho. Ela chamou o marido dela, os dois ficaram ali observando aquele objeto meio que caindo devagarzinho. Durante 40 minutos eles viram aquele objeto. E ia abaixando, até que o objeto foi em direção à Avenida Fernando Dias e desapareceu, né, da visão deles. Aí tem um outro cara, um rapaz chamado Carlos de Souza, que estava na BR, estava dirigindo.
Ele estava no carro dele, ele era piloto, e ele viu esse mesmo objeto que esse casal descreveu. Ele viu o objeto caindo e acompanhou, porque ele não sabia muito bem o que era e achou que poderia ajudar, porque ele viu que era algo que estava caindo. Então ele foi atrás desse objeto. Porém, né, quando ele chegou no lugar onde o objeto tinha caído, quem tinha chegado antes? Exatamente. Lá? O exército e a polícia militar. Já estavam lá, cercando tudo. A única coisa que ele conseguiu ver foi destroços do objeto no chão, que eram destroços de metal, que ele conta que tinha muito pedaço de metal espalhado no chão. Mas ele não conseguiu ver mais nada além disso. Os militares, quando viram ele, disseram de uma forma bem delicada, né, pra ele se retirar. Delicada entre aspas. Não falar nada que ele viu. Né? Mandaram ele se retirar dali e não falar nada, e não falar nada pra ninguém sobre o que ele viu. Bom, ele falou, né? Mas é aí que acontece o caso, né? Ó, no bairro Jardim Andere, 20 de janeiro, que é aí que acontece o famoso caso do ET de Varginha. Onde, mas um pouco antes das meninas verem, os moradores notam uma movimentação estranha no matagal, que tem ali perto do bairro Jardim Andere. Eles chamam os bombeiros vão lá no local para ver o que é. Só que depois dos bombeiros chegar, quem chega no local também? O caminhão da ESA. Sim. A ESA é uma divisão do exército. Depois que os militares entraram no matagal, os moradores contam que ouviram o barulho de 2 tiros. E depois os militares voltaram com 2 sacos gigantes no matagal. Colocaram um saco no caminhão e o outro em outro. Porém, um saco estava se mexendo. Ou seja, parece que seja lá o que fosse, estava vivo. Aí nesse mesmo dia, 20 de janeiro, na tarde, foi onde ocorreu o famoso episódio desse caso. A história, né, das meninas, se não me engano o nome era Liliane, Valquíria e Kátia, é o nome das garotas. Elas eram as irmãs e uma era amiga. Elas tinham visto, estavam voltando para casa e decidiram cortar um caminho, pegar um atalho. E quando passaram perto de um muro, eles viram uma delas viu uma criatura que ficou conhecida, né, como ET de Varginha. Elas estavam atravessando o terreno e uma viu e começou a gritar. As outras 2 foram ver o que era, acompanharam o olhar da garota, e as outras 2 também viram a mesma criatura agachada, e aí elas saíram correndo. Aí a mãe delas trabalhava perto, se não me engano, dali, ouviu os gritos, foi lá ver, encontrou as filhas. As filhas, no primeiro momento, falaram que elas tinham visto o capeta. Porque o ET, como eles escreveram, ele tinha meio que chifres, era marrom, avermelhado, tinha olhos vermelhos. E elas escreveram ele como se fosse um capeta. Aí a mãe, né, meio cética, falou: não, se vocês viram o capeta, então também tenho que ver. Ela foi lá, levou uma das meninas com ela, até onde ela tinha visto o tal ET, mas não tinha mais nada lá. Tinha só uma marca no chão e um cheiro horrível, que é o que elas contam. Vou colocar aí também a entrevista das garotas contando como foi esse acontecimento. A gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim um homem, tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Quando elas chegaram lá e não viram nada, tinha um pedreiro que trabalhava ali perto. Ele disse para as moças que os bombeiros já haviam passado por ali. E que o que tivesse lá, os bombeiros já tinham pegado. E tinham levado. O mais curioso é que... Vai falar. Então, não sei se você sabe, não sei isso que você vai querer incrementar, mas depois desse caso, depois dessa visão delas, de Varginha, teve um tipo de intimidação, sabe? Por parte de uns 5 homens. Isso, eu ia falar e, isso. Tipo assim, só que foi uma intimidação diferente. Não foi uma intimidação da polícia,
dos bombeiros. Foram literalmente, a situação foi essa mesmo. As irmãs, elas foi tipo viram, depois de ter visto ser desconhecido, disseram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa dela por volta das 10 da noite, né? Até que uma delas, a Liliane, ela até fala, queriam, abre aspas, né? Queriam que a gente desmentisse o que vimos em frente a uma câmara. Pagaram para a gente. Com esse dinheiro, daria pra gente sair do Brasil. Só que não ficamos, nós não estamos com medo, mas nem assim cogitamos aceitar a proposta. Desmentir, se fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Depois disso, começou a acontecer coisas estranhas ali que não era de costume acontecer em Varginha, como queda de energia e uma chuva muito forte, que os moradores mesmos contam, que não era comum chover daquele jeito em Varginha. E nesse dia que tava chovendo, tinham 2 policiais à paisana, né, que estavam passando por ali com o seu carro, tentando fechar o vidro, e meio que ficaram encharcados e tudo mais. Eles eram da inteligência da polícia militar. E grave esse nome, Marco Eli Xerezi. Ele passou na casa de seu amigo para poder trocar de uniforme, trocar de roupa, ligar para sua família, falar que ia chegar tarde e tudo mais. E aí ele pegou o carro depois com o outro policial e depois desceu a rua. Nesse que ele desceu a rua, ele passou por cima de alguma coisa, porque estava chovendo muito, então não dava para chegar muito bem a estrada. Ele passou por cima de alguma coisa, ele saiu do carro, foi ver o que era, e ele viu o tal bicho, e ele pegou o bicho no colo e botou no carro, tipo, sem proteção, sem luva, sem nada. Ele pegou, botou no carro, levou pro hospital de Varginha. Isso, por instinto, mas tipo, eles já estavam lá para investigar esse caso. Então ele já sabia, tanto que ele levou pro hospital de Varginha. E lá no hospital já tinha tudo um preparo, estava tudo reservado já para caso algo assim acontecesse. Tipo, parece que estavam esperando que alguma coisa chegasse até lá. Esse tal bicho que ele levou pro hospital ficou isolado lá por 2 dias. Teve um alvoroço estranho de militares, de polícia e tal, perto do hospital. E a explicação que deram por esse alvoroço todo era que o hospital estava recebendo a primeira cirurgia cardíaca de Varginha. E tipo, um comboio militar pra isso. E ainda falaram do enterro de anão. Não sei se você já ouviu isso. Parece história de sacanagem pra boi dormir, mas eu vou colocar na entrevista o comandante falando que era porque tinha um casal de anão que tava doente, precisava atender. Cara, como assim? Olha a desculpa se pela em cabeça que eles ficam dando. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. É irônico até falar, né? O poderio militar para esse tipo de situação chega a ser ridículo. Provavelmente até os meios de comunicação da época não acreditaram nisso, entendeu? Detalhe, quando isso aconteceu, quando esse caso aconteceu e esse cara levou essa criatura para o hospital, depois de um tempo ele morreu misteriosamente. A questão pois é, a questão de conclusão do voto dele deu até, digamos assim, deferido. Ninguém conseguiu chegar a um tipo de conclusão. Como o hospital não consegue chegar a um tipo de conclusão de morte, cara? É incrível. Com todo mundo dá pra chegar a um check-in tranquilo. Agora, nesse caso, é complicado. O rapaz, o nome dele é Marco Eli Xerezi, ele tinha 23 anos, era policial militar, ele teve contato com esse bicho, esse ET, levou pro hospital em janeiro, ele morreu no mês seguinte, dia 15 de fevereiro. Ninguém sabe dizer do que ele morreu. Ele foi tratado em 2 hospitais, inclusive um deles era militar, mas mesmo assim ele veio a óbito. O médico que tratou dele simplesmente não sabia o que ele tinha. Não soube dizer o que era. O que ele disse é que ele tinha um arranhão embaixo do braço. Sim. Que pode ter sido causado por esse tal bicho. Não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina que foi assim, já vinha evoluindo há muitos dias. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos falar, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias, uma no pulmão ou no rim, diferentes. O caso do ET de Varginha não termina aí,
Porque alguns meses depois, houve um caso no zoológico de Varginha. Não sei se você sabe. Tudo tinha voltado ao normal, a cidade e tudo mais, depois de todo esse caso. Só que começou a acontecer algo estranho nesse zoológico. Começou a morrer muitos animais. Tipo, do nada. Ninguém sabia explicar o porquê que eles estavam morrendo. A diretora do zoológico, que na época era a Leila Cabral, não sei se hoje ainda é diretora do zoológico, ela e o veterinário fizeram uma necrópsia, né, nos animais mortos, mandaram amostras para fazer exames, mas não se tem informação. Aí o que acontece? Nesse zoológico, na parte de trás, tinha um meio que salão de festas, onde estava tendo uma confraternização da prefeitura lá. Aí é uma história que quem conta é uma senhora chamada Terezinha Galo, que ela saiu para fumar, né, dessa confraternização, tava aí lá de fora, perto da grade, fumando, quando ela olhou pro lado e viu ali na grade do salão o tal do ET. Eu vou colocar aí na entrevista ela contando como foi que ela viu, como ela viu o ET. Sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo. Animal, assim, um bicho do zoológico, não era. Tava paradinho me olhando só. O laboratório de BH, ele detectou algumas substâncias tóxicas ali. Tóxicas cáusticas. Que nem ele sabia explicar o que era. Assim como não souberam explicar nem as amostras dos animais. E o engraçado é que os animais não eram tipo da mesma espécie. Eram espécies diferentes que nem ficavam próximas uma das outras ali no zoológico. Eles tinham os mesmos sintomas lá na necrópsia. Porém, não eram da mesma espécie. E esse detalhe, essa Leila Cabral, como você acabou de falar, pelo que eu pesquisei, Rafael, ela ainda está à frente sim, tá, do zoológico. O último relato dela foi em 2016. E assim, ela é bióloga, sabe? Ela é bióloga. Sim, é bióloga. Fui fora para no caso do funcionário do local, que o corpo de bombeiros procurou por ela dizendo que estava com um bicho muito esquisito e só iam entregar para ela. Entendeu? Aí no caso a Leila disse, uma entrevista foi em 2006, foi o último depoimento dela, digamos assim, sobre o caso, né? E os bombeiros não voltaram e que de fevereiro até abril daquele ano começaram a morrer, né, com os animais zoológicos, né? Tanto que tem até um trecho que eu tenho até ressaltar aqui que ela até fala, né, ela mesma fala, né, com as próprias palavras, abre aspas. Eles começaram a morrer de um jeito muito estranho. Simplesmente morriam. Não tinha explicação plausível. Uns 5 animais morreram. Não sei se é extraterrestre ou algo estranho que aconteceu. Então, assim, cara, é complicado, né? É complicado. E tudo isso desencadeia até para coisas assim na cidade, porque algo na cidade algo estranho está acontecendo, está afetando nem o local onde aconteceu, sabe? Nem o local só onde foi visto. A cidade literalmente ficou empolvorosa, Varginha realmente ficou empolvorosa com esse tipo de situação. Detalhe, após as mortes, né, a Cabral, nesse caso a Leila, né, a bióloga, e o outro veterinário do zoológico, Marcos Mina, eles fizeram necrópsias dos animais, sabe? Como você falou, o resultado foi feito no laboratório lá de BH, Belo Horizonte. Aí, como você falou, foi detectada a questão de substâncias tóxicas, cáusticas e tal, desconhecida. Só que assim, até chegaram a cogitar que foi envenenamento, tá? Mas isso aí foi descartado. Entendeu? Porque isso não é comum acontecer com esse tipo de padrão em animais. Pode ser vírus, um tipo de bactéria, algo assim, entendeu? Porque é zoológico, né? Animal, bicho, convive ali, né? Tal, pode ser um tipo de comida, tal, algum tipo de mosquito, bicho, tal, mas o jeito que aconteceu foi muito estranho. E tudo o que colabora também foi essa aparição, né? Relatado por essa mulher que você acabou de dizer, essa criatura. Logo em seguida acontecer esse desencadeamento assim, de coisas estranhas. A questão também da censura de autoridade, depois que estava ocorrendo tudo isso lá em Varginha. Não sei se você conhece o Marcos Antônio Petit. Ele é um dos ufólogos bem... É ufólogo? Do Brasil. Ele vive ali direto ali também com a revista UFO. Ele já colaborou com vários tipos de palestras, informações, etc.
E tem questão de autoridade, o Marcos, né, ele disse que várias fontes recolheram depoimentos relevantes de diversos testemunhos e eles foram acobertados pelas autoridades do Brasil, cara. Olha só, eles estavam tentando cavar, né, a fundo, né, para poder saber o que estava acontecendo. Olha isso. Mas não, tipo, o governo falou, não, deixa isso pra lá, esquece. Então, literalmente é acobertar, cara, não tem outra palavra. Tanto que com as próprias palavras do próprio Marcos dele falando, ó. Fontes militares, os depoimentos foram gravados pelos principais investigadores envolvidos com a pesquisa do caso Varginha, incluindo a minha pessoa. Tenho apresentado nomes não só de principais militares envolvidos, incluindo altas patentes do Exército Brasileiro, como de autoridades civis do governo, a Alicita Nome, né, que seria Fernando Henrique Cardoso, que tiveram participação na história, na época, participação na história. Partidários diferentes levaram ao acobertamento da verdade. Então, assim, outros governos que se passaram, com certeza, não vou nem dizer que sabiam toda a verdade, né? Eu acho que situações assim, acho que é até comentada pelo próprio presidente. Dependendo do país, né? Dependendo do país. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Chegamos ao nosso final do nosso podcast. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio. E a gente se vê no próximo podcast, com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Obrigado, Anderson, por estar sempre disposto a encarar essa comigo. E valeu, Rafael. Valeu, pessoal. Galera. Até o próximo. Valeu, Edson. Pessoal. Fui. Fui. Adeus, lunáticos, diga adeus, lunáticos. Cala a boca com essa merda de lunáticos!